Graças damos, Deus Pai, pelo privilégio, pela oportunidade de mais um dia da semana. Estamos nós reunidos nesse momento, Deus Pai, para estudar os teus santos caminhos, estudar as tuas santas palavras, Deus Pai. Pai, te pedimos a tua grandeza, te pedimos a sabedoria necessária para que possamos, Deus Pai, estudar esse livro que hoje estamos começando hoje, o livro de Gênesis. Pai, faz com que nós possamos descobrir, Deus Pai, a narrativa da criação do mundo, faça com que nós possamos descobrir a existência de várias línguas, onde originou o pecado, história desses ancestrais, começando com Abraão. Pai, dai a nós essa sabedoria para que possamos ser facilitados assim e entender essa grandiosidade e sabedoria que tu tem para cada um de nós. Obrigado, Senhor, dá a saúde que precisamos, a paz e a segurança, e nós te pedimos, Deus Pai, fica com todos que estão aqui representados para esse estudo. Em nome do teu Filho, que é o nosso Salvador, Cristo Jesus, nós te agradecemos. Amém. 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 Já dá para... Estão me ouvindo aí? Ok? Bom, então, como o Sandro já falou, né? São duas etapas, né? Então, nós vamos tentar ver aí o máximo que pudermos fazer nessa primeira. Então, a palavra Gênesis é considerada, na verdade, o livro Gênesis é considerado por alguns estudiosos, né? Algumas pessoas aí que estudam a Bíblia, como o alicerce do Pentateuco, né? Do livro Pentateuco. Eu não sei se, que é claro, o Sandro sabe, eu acho que o seu Aníbal também sabe, né, que o Pentateuco é considerado os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Então, ele é considerado como o alicerce desses livros, tá? Da onde tudo teve início. Então, o Pentateuco são os 5 primeiros livros considerados de Moisés, né? Chamado, né? Que são Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Então, esses 5 livros são chamados de Pentateuco, né? Penta, que é 5, e rolos, 5 rolos, né? Então, eles são chamados assim do livro dos judeus, que é chamado de Torá. Tá? Então, os judeus eles têm essa Bíblia, os 5 livros considerados de Moisés, né? Sagrado, é o livro sagrado, é o livro é chamado também livro da lei. Tá? O nome Gênesis deriva do grego, e ela vem da Septuaginta, da tradução Septuaginta. Não sei se vocês também sabem, né? A Septuaginta era na época de Alexandre o Grande, era um camarada muito culto, né, que dominou a área, e ele, então, estipulou a tradução do hebraico para o grego, né? Então, ele escolheu aí, como diz a tradição, né, 70 anciãos para traduzir a Bíblia do hebraico para o grego. Aí vem a Septuaginta. E é baseado nessa Septuaginta que vem todas as outras traduções. É daí que vem todas as outras traduções da Bíblia. Veio dela, né, que foi transmitida para o grego, né, traduzida, melhor dizendo, do hebraico para o grego. Então, a prática judaica era intitular escritos sagrados pela primeira palavra transcrita na obra. Então, o nome hebraico era Bereshit, mais ou menos essa pronúncia aí, e seu significado é no princípio, ou origens, ou no início, princípio de tudo, né? Então, tem esses 3 sentidos, né? Essa palavra Gênesis, tá? Que no português, origens, né? Ou início, ou princípio. Então, tudo isso aí tem a ver com a palavra Gênesis, tá? Que é a transliteração da Septuaginta, tá ok? Tudo bem por aí? Deu para entender? Né? O nome Gênesis, sua derivação, a autoria e data. A data é aproximadamente 1500 a 1300 antes de Cristo, tá? E toda data que é colocada, na verdade, nunca é algo certeiro, né? É aproximado. Nunca ninguém pode dizer, olha, foi nessa data. Então, sempre os historiadores, baseados nos documentos que eles encontram, eles vão, então, fazendo os seus testes carbônicos, né? Baseado naquilo que eles encontram, e então eles calculam aproximadamente o período que foi escrito ou encontrado aquele objeto. Então, é aproximadamente entre 1500 a 1300 antes de Cristo, tá?
muitos duvidam, isso aí que é interessante agora, porque muitos duvidam da autoria de Moisés, tá? Porque em algumas passagens, por exemplo, nós vamos ver algumas agora, capítulo 12, por exemplo, vamos dar uma olhada, porque existe o que eles chamam, os estudiosos, de anacronismos, né? Então, o que é anacronismos? São situações, locais, ou história que alguém contou atribuindo àquela pessoa, que na verdade não foi ela, mas atribuem que foi dado a ela. No caso aqui de Moisés, devido a essas situações, cria alguma dúvida em algumas pessoas, no caso de alguns estudiosos, né? Mas a gente vai ver que isso aí são detalhes que não desprezam a palavra, né? Vamos lá, olha só esse detalhe aí, por exemplo, Gênesis 12, 6. A gente vê uma forma de anacronismos aí, né? Olha só o que diz: atravessou Abraão a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. Então, eles ficam naquele detalhe: peraí, mas se fosse, no caso, Moisés que tivesse escrito, ele ia ter tido colocado de uma forma mais presencial a palavra, e não muito afastado do templo, né? Então, assim, a palavra, no sentido que eles encontraram, como anacronismo, eles identificam que, por exemplo, esse que a gente leu agora, Abraão ele estava em luta, falando, na verdade, falando dos cananeus, né? Um tempo que os cananeus, na verdade, não estavam nessa época, né? Aqui fala que Abraão, no 6, atravessou Abraão a terra até Siquém, até o carvalho de More. E nesse tempo os cananeus habitavam essa terra, mas na verdade os historiadores, dizendo eles, entraram em conflito, porque nesse período aqui, na verdade, os cananeus ainda não existiram, ainda não estavam nessa terra. Então eles criam essa dúvida, né? Então eles dizem que alguém escreveu e colocou isso depois que os cananeus habitaram ali. Então cria assim esse interim, né? essa briga entre aceita ou não aceita a autoria de Moisés. Por exemplo, olha outra passagem aqui, 14:14. Esse 14:14 que é interessante. Ouvindo Abrão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes nascidos em sua casa e os perseguiu até Dan. É o que nós vamos ver aqui em Gênesis. Só que quando nós vamos lá em Juízes 18, você vai ver que, na verdade, essa cidade não era chamada de Dan, era chamada de Laís. Então, os historiadores ficam naquela, peraí, mas como é que pode? Né? Na época aqui, a tribo de Dan não tinha dominado isso aqui. Como é que ele chegou até Dan? Entenderam? E lá em Juízes fala que o nome, na verdade, da cidade era Laís, não era Dan. Os danistas, depois que tomaram de posse. Então, cria esse tipo de coisa na mente de alguns historiadores para criar aquele conflito e negar a atribuição a Moisés do livro de Gênesis, né? Justamente por causa desse anacronismo, que é o que eles chamam, que é alguém, né, escreveu em nome do Moisés, né? Então, esse que é o detalhe, né? Então, nós precisamos ter esse cuidado, claro, que independente se foi Moisés ou não, assim como, por exemplo, o livro de Hebreus, que não tem também um titular, alguém diz que foi Paulo, outro, não, mas eu acho que foi fulano, foi Apolo, foi... Então, não tem um nome específico, né? Mas isso não tira a veracidade das escrituras. Isso aí é claro que são pessoas que querem criar alguma picuinha, né? Mas você vai ver que no decorrer que não é que eles duvidem que Moisés deve ter iniciado, eles acreditam que ele iniciou. Ele não fez foi concluir o livro. Então, eles acreditam que outra pessoa deve ter feito isso. Aí, claro, colocou alguns locais, algumas cidades que, na verdade, Moisés não estava nesse período escrevendo. Alguém que foi lá e, baseado em alguns relatos externos da Bíblia, externos da inspiração, utilizou-se daquilo e acrescentou no livro, né? Por exemplo,
nós temos, eu peguei alguns exemplos aqui de livros que não são canônicos, ou seja, não canônicos é que não são inspirados por Deus e que alguns pegaram alguns relatos e colocaram ali. Por exemplo, Números 21, 14 e 15, você vai ver eles falarem sobre o livro das guerras dos reis de Israel. Vamos lá rapidinho, em Números. Esse livro ele não existe, a gente não tem ele aqui na Bíblia. Números 21, versículo 14 e 15. Olha só, pelo que se diz no livro das guerras do Senhor. Mas que livro é esse? Entenderam? Então, isso é uma forma de anacronismo, ou seja, alguém pegou algo histórico da época e acrescentou esse livro aqui, dizendo que havia um livro, né? Dá para entender que havia um livro, onde alguém escreveu, né, que não está aqui na Bíblia, né, relatando a história das guerras que houve com o povo de Israel e outros povos. Nós não sabemos onde está esse livro, mas é citado aqui, ó. Entenderam? Então, mas isso aí é só para a gente entender que, assim, Deus permite, por mais que nós saibamos que Deus inspirou os autores da Bíblia a escreverem o conteúdo daquilo que ele queria passasse para as pessoas, para a nação e também para o mundo, né? Ele permitiu, é o que dá para entender, que utilizassem coisas também da época, coisas do passado, para eclementar ali a história, mas não significa que vai perder o seu conteúdo. Esse que é o detalhe, que os críticos desfazem da Bíblia. Não é o sentido. Deus permite, como nós estamos vendo aqui, né? Mas isso não vai tirar o seu sentido original. É isso que eu preciso entender. A Bíblia ela continua sendo inspirada por Deus. O ponto principal que Deus quer mostrar não é essas curiosidades, porque aquela cidade não era ela, porque esse livro não tem aqui, mas e aí, como é que fica? Não, o importante não é o livro em si, mas é o conteúdo que a Bíblia está querendo passar, no caso, o livro de Gênesis. O que ele quer transmitir para nós? É esse que é o ponto, isso não vai interferir na inspiração da Bíblia, por mais que os autores aqui, ou o autor, que é Moisés, considerado, tenha incluído algo externo, fora da revelação de Deus. Isso não vai interferir. Aí nós vamos já ver esses detalhes. Por exemplo, olha só, Josué 10 também, versículo 13, fala do livro dos justos. Ou, de algumas traduções, fala do livro de Jazar. Então, olha só, é um livro que ninguém sabe que livro é esse. Ele fala também que esse livro existiu. Mas olha só, eles pegaram fontes externas, mas não tira o conteúdo principal que Deus quer passar. Isso não vai interferir. Então, assim, precisamos ter cuidado. Eu até fiz aqui uma pesquisa até dentro do Novo Testamento, para a gente até entender um pouco mais. Por exemplo, olha só, Romanos 16, 22. Só para a gente ter uma ideia, para a gente ter cuidado, para não pensar que, então a Bíblia eu não vou confiar. Não, não é isso. Nós damos autoria para a Epístola de Romanos a quem? Para quem é? Quem é o que escreveu a Epístola? Paulo. Paulo, né? Mas você sabia que não foi? Não foi. Olha só, Romanos, capítulo 16, versículo 22. Quem achou pode ler aí. Romanos 16, 22. Eu, Técio, que escrevi esta epístola, vos saúdo no Senhor. Entenderam? Olha só, quem escreveu foi Técio. Claro que Paulo, inspirado, colocou Técio ali para escrever a carta. Mas nós falamos que foi Paulo que escreveu, mas na verdade não foi Paulo que escreveu. Quem escreveu foi Técio. O escriba, né? Que Técio, isso, ele foi o escriba dele. Mas a gente sabe que o autor é dado a Paulo, porque Paulo, pela inspiração divina, estava ditando para ele o que Deus queria, para que essa carta chegasse aos romanos. Entenderam? Então é mais ou menos isso que está acontecendo em Gênesis. Não é porque alguém aparece ali algo externo que significa que vai perder o seu sentido. Não vai.
E mesmo que não fosse Moisés, o autor, como alguns assim críticos não aceitam, né? Algumas pessoas não aceitam, mas isso não vai perder o conteúdo do que Deus quer passar. Entenderam? Não é preciso brigar por isso. A gente deve brigar por aquilo que é mais, assim, pela verdade dela, mas não no sentido do autor em si. Mas, por exemplo, olha a outra parte aqui, Atos, Atos 16, 11. A gente vê algo ali interessante. Eles estavam em caminho na viagem, e no caso Lucas, a gente pensa que Lucas Deus inspirou para ele num quarto, e algumas pessoas pensam assim, que Deus inspirou Lucas, o autor do livro de Atos, que nós sabemos que é ele o autor, assim é como se ele estivesse num quarto, e aí Deus inspirou ele a escrever isso e isso. Não. Se nós acompanharmos o livro de Atos, nós vamos ver que Lucas estava acompanhando a viagem deles. Lucas estava presente. Deus inspirou ele ali, colocou as situações para que ele pudesse escrever. Né? Se alguém mandou ele fazer isso, nós não sabemos, mas eu sei que Deus proveu isso, porque temos o livro de Atos aqui conosco, e é um grande livro para a igreja. Né? Mas olha só, você vai ver que lá está ele se incluindo no meio da viagem, no texto aí. Se você abriu, você pode ler para a gente aí. Livro de Atos, capítulo 16, 11. Alguém achou para ler aí? Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis. Você viu aí no plural? Ó, seguimos, ou seja, ele estava se incluindo no meio da viagem. Ele não estava à parte, entendeu? Então, olha só, para você ver que, mesmo tendo pessoas próximas juntas, Deus inspirava eles ali até junto deles. Porque às vezes a gente imagina que Deus inspirou a Escritura, a pessoa parece assim que estava isolado num lugarzinho e assim Deus foi só revelando para ele. Não, a gente vê que durante a história Deus vai revelando, parece que no momento, né? E dá-se a entender que de fato foi Moisés, né? Então precisamos entender que através das Escrituras eles usavam acréscimos de fontes externas, mas que não ameaçava a inspiração e a autoria divina. É como se Deus permitisse eles utilizassem de alguns relatos extras fora da revelação de Deus, mas sem comprometer a exatidão daquilo que ele queria transmitir. Entenderam? Então, os críticos eles se utilizam disso para desprezar a Bíblia e o livro de Gênesis, mas quando nos aprofundamos nos artefatos arqueológicos encontrados, né, vemos que, de fato, as histórias citadas no livro de Gênesis, né, as ocorrências aqui que aconteceram, de fato, são verídicas. Então, não tem como contestar isso aí, né? Mas não podemos, com certeza, afirmar que, de fato, quem escreveu foi Moisés. Podemos dizer isso. Foi Moisés. Mas algumas coisas interessantes aqui revelam que, de fato, Moisés ele pode até não ter terminado, mas que ele, com certeza, iniciou, com certeza isso aconteceu. Né? Por isso que o nome foi atribuído a ele. Agora, olha só. Vamos pegar aqui, por exemplo, Atos capítulo 7. Tem algo revelado interessante aí. Atos capítulo 7, versículo 20 a 22. Olha só o que diz aí. Atos vinte e sete, versículo 20 ao 22. Atos 27. Desculpa, Atos 7, tá? Atos 7. Não é 27, não. É quando Estevão estava sendo morto. E olha só o que ele revela aqui, algo interessante sobre Moisés. Atos 7.
Espera aí. 20, 22. Olha só. Por esse tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Por 3 meses foi ele mantido na casa de seu pai. Quando foi exposto à filha de Faraó, o recolheu e criou como seu próprio filho. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Então, a gente já tem um indício aqui, baseado nas escrituras, que, com certeza, ele pode não ter concluído, mas ele pode ter iniciado, sim, os livros, principalmente o livro de Gênesis, porque ele foi um homem sábio, ele foi criado dentro do palácio, ele teve a habilidade de ser ensinado a falar outras línguas e escrever, que era o mais difícil para a época, e ele, com certeza, aprendeu esse ofício, e Deus preparou ele, porque depois ele ia ser chamado para conduzir a nação. Então, isso é um relato bem interessante para confirmar ele como autor. João 3, vamos lá em João 3, 45. O Evangelho de João. Três, 45. Oh, acho que eu me perdi aqui, peraí. É 3. Nessa parte aqui não. Mas vamos lá, vamos para João 17, 4 e 5. João 17, 4 e 5. Olha só, tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, chegada a hora, glorifica teu filho, para que o filho... 4 e 5, né? Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer, e agora glorifico o Pai contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Então, Jesus já está mostrando aqui o Gênesis, o livro de Gênesis. Então, com certeza, Deus não ia relatar o início de tudo à toa. Jesus está confirmando aqui que o livro de Gênesis, o início de tudo, ele estava com o Pai ali, e ele não ia atribuir isso de uma forma como uma lenda. Jesus aqui está relatando aquilo que Gênesis estava falando, sobre o começo de tudo. Então, quem escreveu isso? Com certeza, alguém que Deus confiou. No caso, nós acreditamos, Moisés. Lucas 24. Lucas 24. Jesus fala algo interessante aqui sobre Moisés. Lucas 24, 44 a 47. Depois que ele ressuscitou, ele aparece, olha só o que ele diz. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, que importava se cumprisse tudo que de mim está escrito aonde? Na lei de Moisés, olha só. O Jesus era judeu e ele nasceu debaixo do jugo do Moisés, da lei. E o judeu até hoje é considerado o livro da lei, os 5 primeiros livros da Bíblia, no caso Gênesis, e é atribuído a Moisés. E Jesus está falando aqui, escritos na lei de Moisés, tudo que estava escrito lá foi cumprido nele, nos profetas e nos salmos. Veja que Jesus separou, as coisas. Você vê a Bíblia toda no Antigo Testamento, dividido pela lei, os profetas maiores e profetas menores, e o livro de Salmos, olha só. Então, eles abriram o entendimento para compreender as Escrituras. E o propósito maior, qual era? Assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no 3º dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Então, olha só, o alvo é, mais uma vez, mostrando que, de fato, Moisés está incluído ali. As pessoas podem não acreditar que seja ele,
Mas nós que cremos na palavra, inclusive Jesus citando aqui ele, né, como sendo o livro da lei, tudo aquilo que estava escrito ali era justamente revelar o Filho de Deus, né, no futuro, que para nós já é passado, nós já sabemos, né? Mostra mais uma vez que, com certeza, Moisés ele pode sim ser atribuído a ele a autoria, né, baseado naquilo que Jesus, inclusive, falou aqui, né? Então, se Jesus ele citou, nós cremos que, de fato, já vinha essa tradição indicando que Moisés era o autor, sim, de Gênesis, né? Apesar dos críticos não aceitarem, né? Acredita-se que no início de Gênesis, né, ou seja, quando ele iniciou a escrevê-lo, alguns acreditam que tudo teve início lá no Monte Sinai, quando ele recebeu as tábuas escritas por Deus, os 10 mandamentos. Então, dali iniciou-se. Talvez, com certeza, ou ele percebeu Moisés, sem contar que nós sabemos que ele passou 40 anos no deserto. Agora, você imagine, você passar 40 anos no deserto só olhando as coisas acontecerem, sem relatar nada, não tem cabimento. Então, com certeza, Moisés foi o autor. Com certeza. E esses 40 anos que ele passou, e talvez, como alguns historiadores acreditam, que quando ele recebeu as tábuas lá no Monte Sinai, aí sim ele começou, então, a escrever tudo aquilo que está no livro de Gênesis. Ele começou a relatar. Ele pode até não ter concluído. Alguns atribuem que a conclusão tenha sido Josué, porque Josué estava com ele desde o início ali, né? Colado com ele. Então, talvez, pode ter sido, mas a autoria ainda continua sendo dada a Moisés. Ok? Alguma dúvida aí? Deu para entender? Né? Alguma pergunta? Alguém quer acrescentar algo? Quer acrescentar algo. Igual como foi acrescentado aqui. Podemos continuar? Vamos para as divisões do livro agora. Se alguém quiser falar alguma coisa, você pode levantar a mão ou falar aí, tá? Vamos às divisões do livro aqui. Como é que ele é dividido em algumas historiadores? Assim, eles dividem de várias maneiras, né? Mas existe a principal, e não tem como fugir, né? Então, o Gênesis pode ser dividido em 10 seções, cada uma começando com a palavra Toledot, né? Que significa relato, ou uma história, ou a geração, ou descendente, ou uma narrativa, ou ancestral. Ou seja, essa palavra Toledot está incluída em cada início das chamadas divisões do livro. Tá? Então, cada uma tem a ver com uma situação. Tudo é Toledot, mas essa palavra tem a ver com relato, com história, com uma geração, com descendente, ou uma narrativa, ou ancestral, algo do passado. Né? Por exemplo, então nós temos a introdução, se você quiser anotar aí, a introdução, que é a criação dos céus e da terra, tá? Então, a introdução, você sabe que ainda não é a divisão, é a introdução somente, que é do capítulo 1, que vai do versículo 1 até o capítulo 2, versículo 3. Tá? Então, é a primeira, essa daí é a introdução. Agora vem a primeira divisão, que é uma narrativa da história dos céus e da terra, no caso aqui, né? Então, que inicia do capítulo 2, versículo 4, e vai até o capítulo 4, versículo 26. Tá? Então, essa é a primeira divisão do livro de Gênesis. É uma narrativa, ou seja, a história da criação dos céus e da terra. Né? E aí vem, né, todo aquele processo que nós conhecemos, que com as aulas a gente vai compreender cada momento que aconteceu essa criação. Né? Segunda divisão, a genealogia de Adão. Aí inicia-se a genealogia, tudo aquilo que fez parte da sua família, do início dele, daquele casal, né, do Éden, que está no capítulo 5, versículo 1, até o capítulo 6, versículo 8. Capítulo 5, do 1 ao capítulo 6, versículo 8. Então, é a segunda, é a genealogia de Adão. A terceira divisão, a narrativa ancestral de Noé.
né? Então, é capítulo 6, versículo 9, até o capítulo 9, versículo 29. Então, a narrativa do ancestral de Noé, ou seja, da família dele, tudo aquilo que aconteceu, né? O Noé, a era diluviana e tudo mais, né? Então, é do capítulo 6, inicia-se do versículo 9 e vai até o capítulo 9, versículo 29. Tá? Aí a quarta divisão, a genealogia de Sem, né? Que vai do capítulo 11 até do versículo 10. Desculpa, não. A quarta é a genealogia dos filhos de Noé. Desculpa, estava passando aqui. É a visão. Velhinho já vai ficando mais. Né? Então, é a genealogia dos filhos de Noé, tá? É a quarta divisão, que vai do capítulo 10, versículo 1, até o 11, versículo 9. Tá? Então, a genealogia dos filhos de Noé vai do capítulo 10, versículo 1, até o capítulo 11, versículo 9. Agora sim, agora vem a quinta divisão, que é a genealogia de Sem, que é do capítulo 11, do versículo 10 até o 26. 10 até 26. 10 a 26. Aí vem a sexta divisão, a narrativa ancestral de Terá. Então, vocês sabem quem é Terá? Quem é Terá? Pai de Abraão. Pai de Abraão, né? Aí começa o período, vamos dizer assim, patriarcal, né? Que vai do capítulo 11, do versículo 27, até o capítulo 25, versículo 11. Tá? Então, do 11, inicia no capítulo 11, versículo 27, e vai até o capítulo 25, versículo 11, né? Que aí inicia-se aquele período dos patriarcas, né? Aí vem a sétima divisão do livro, a genealogia de Ismael. Né? Quem era Ismael? Isso a gente vai aprender no Gênesis, né? Ismael era quem? Era filho de quem? Lembre da novela, né? Na novela aparece. A Mara sabe. Quem era Ismael? Vamos lá, as professoras da EBD. Filho de Abraão. Filho de Abraão, né? O filho com a concubina, né? Então, era a egípcia, né? Que no caso era quem? Qual era o nome da egípcia? Agar, né? O filho era só de Agar. Ele era só de Agar. Antigamente a gente usava esse termo, né? Isso aí é de Agar, né? Para dizer que aquilo não era verdadeiro, né? Então, realmente, Ismael era só de Agar. Mas é interessante que quem for dar essa aula aí de Ismael e Isaac, né? Isaac, né? Isaac mesmo. Você vai ver que Deus utiliza-se desses dois filhos para mostrar algo para nós lá na Nova Aliança. Eu não vou falar agora para não perder o foco do professor, que com certeza vai falar sobre isso aí. Por isso foi colocado dois filhos aí que Deus permitiu. E Deus aproveita essa situação e ele vai revelar algo para nós lá na Nova Aliança a respeito desses dois aí, ó. Ismael e, no caso, o Isaac, que é o filho original, o filho da promessa, né? Então, a genealogia de Ismael vai do capítulo 25, do versículo 12 ao 18. Tá? Capítulo 25, 12 ao 18. E aí vem a oitava divisão, a narrativa ancestral de Isaac, né? Que vem do capítulo 25, inicia-se, né, no capítulo 25, versículo 19, e vai até o capítulo 35, versículo 29. Tá? Então, a narrativa ancestral de Isaac, no capítulo 25, e vai do versículo 19 até o capítulo 35, versículo 29. A nona, a genealogia de Esaú. Né? Quem é Esaú? Vamos ver, o pessoal sabe, mais uma vez.
Quem foi Esaú? Irmão de Jacó. Irmão de Jacó. Será? É isso mesmo? Isso aí, é isso mesmo, né? Então, a genealogia de Esaú vai do capítulo 36, versículo de 1 ao 43, de Gênesis, tá? E aí vem o Jacó, que é interessante, né? Sempre a gente vê de dois em dois, né? Então, Esaú era o prometido, mas perdeu o direito da primogenitura, né? Que Deus dava para os primogênitos. Perdeu, né? E já era uma... Rapaz, é uma coisa interessante quando você vai entrar na história e você vai ver como Deus permitia as coisas acontecerem, né? Mas é uma coisa interessante, né? A história de Esaú e Jacó. Então, a 10ª é a narrativa ancestral de Jacó, que vai do capítulo 37, versículo 1 até o 50, versículo 26. Tá? Então, a narrativa ancestral de Jacó, capítulo 37, do 1 ao 50, capítulo 50, versículo 26. Né? Alguma pergunta aí? Alguém quer acrescentar algo? Quer falar algo? Sempre dentro dessas divisões? Né? Assim, a gente vai ver, por exemplo, na outra aula que eu vou trazer uma estrutura assim, dentro de 3 parâmetros, né, que é colocado no livro de Gênesis. E aquilo que inclui ali dentro daqueles 3, o que realmente significa, né? Mas assim, é bem interessante a gente compreender, porque o livro de Gênesis ele é muito rico em muita coisa, ele tem muita coisa. Tem muitos detalhes que assim chamam muita atenção, tanto para o lado histórico, né, como para o lado assim de permissão de Deus permitindo as coisas, e a gente fica, mas como que pode Deus escolher Jacó, um enganador? Né? Como é que pode escolher uma Raquel, uma mulher totalmente fora do padrão do que Deus queria, entendeu? Então, a gente fica assim, às vezes, por quê? Então, Deus, ele permite coisas e ele faz o que ele quer, a gente só tem que aceitar e entender o processo, né? Que o processo era a chegada do Filho de Deus. É isso que é o que importava. Deus, ele ia cumprir a promessa de qualquer jeito, né? A estrutura do livro, para a gente finalizar essa parte, esse período, depois eu vou abrir aí para todos. Nós ainda temos quanto tempo aí, Sandro? 20 minutos? 20, né? Aí eu vou abrir para os irmãos aí falarem alguma coisa. Então, vamos ver a estrutura do livro, aqui essa estrutura, né? Somente 2. A estrutura dividida em 2 partes. Então, o livro de Gênesis, ele contém duas estruturas, ou seja, 2 divisões principais. Nós já vimos as divisões do livro, que foram feitas em 10, com a introdução, tá? Mas agora nós vamos ver a estrutura de um livro geral, somente feita em 2 partes. Então, a primeira, que vai do capítulo 1 ao capítulo 11, que é a história primordial. Então, é a história de tudo, é o início de tudo ali. História dos patriarcas, história do dilúvio, história de Adão e Eva, história do princípio dos céus e a terra. Então, tudo envolve ali do capítulo 1 ao capítulo 11, tá? É a história primordial, os primórdios, onde tudo teve início, tá? E aí vem a segunda estrutura, capítulo 12 ao 50. E aí vem a história patriarcal. Agora inicia-se o período patriarcal, né? O 12 e vai até os 50. Né? Então, a gente vai, com certeza, aí os irmãos que vierem vão nos trazer aí ótimas aulas, com certeza, pegando esse lado, tanto o lado histórico, dos primórdios, né? Onde tudo teve início, no livro de Gênesis, né? E aí vem a palavra, princípio, né? E aí vem a história dos patriarcas, onde tudo inicia. E aí vai vindo um, sai um, entra outro, e aí Deus vai começando a sua história, chegando até aquilo que ele queria transmitir, que era apresentar Jesus Cristo para o mundo, né? A salvação da humanidade. O alvo de Deus, é isso que precisamos entender, gente. O tema central da Bíblia, começando de Gênesis,
finalizando em Apocalipse, o tema central é Cristo. Tá? Esse é o tema central de tudo. Gênesis, Apocalipse. O alvo era caminhar para a chegada do Messias, no caso do Antigo Testamento, tinha essa finalidade, apresentar o Messias. Quando o Messias chega, entra a nova aliança, agora o Messias já foi apresentado, agora é a apresentação dele, já foi revelado. Né? Mas tudo era, o alvo de Deus era esse, era a salvação da humanidade por meio de Jesus. Esse é o tema central da Bíblia. Tá? Então não existe um tema diferente desse propósito. O propósito maior é esse. Vai ver muitas coisas acontecendo na história, como no caso do livro de Gênesis aqui. A gente vai ver muitas guerras, muita briga, muita isso, muito aquilo, né? Mas o alvo caminhava para aquilo que Deus queria, que era a vinda do Messias. Né? E aí a nova aliança chegando, é a apresentação do Messias ao mundo já revelado, ele já revelado. Né? Eu vou dar minha conclusão aqui, depois fica aberto para os irmãos, se alguém quer falar. Eu quero finalizar com Hebreus 11, 1 a 3, essa aula de hoje. Hebreus 11, versículo de 1 a 3, que é aquilo que eu percebi que era o importante aqui dentro dessa introdução, dessa primeira parte. Porque, às vezes, como as pessoas criam muita, assim, empecilho, né? Alguns historiadores, será que foi Moisés? Será que não é isso? Aí às vezes traz dúvida para uma pessoa que não seja tão assim culta ou até mesmo um pouco mais resistente na fé, e às vezes fica, eu não vou realmente dar valor para a Bíblia não, porque a gente não sabe se foi Moisés mesmo, né? Muitas pessoas falam isso, falam aquilo. Então, assim, nós temos uma base, e a base é isso que Hebreus 11 vai falar para a gente. Olha só qual é a base. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Então, o livro de Gênesis, assim como a Bíblia como um todo, né? A própria Bíblia revela, o livro de Hebreus mesmo diz que o justo viverá pela fé. Nós não estávamos na época quando foi escrito o livro de Gênesis. Nós não estávamos na época da história de Abraão, de Isaac, Jacó, Moisés, o dilúvio, assim, as coisas sendo criadas, ninguém estava lá. Né? Mas pela fé nós cremos que, de fato, Deus é o Criador de tudo. Né? Pela fé, com certeza, Deus não ia colocar uma pessoa a qualquer para escrever a sua palavra, para relatar a história do mundo. Né? Com certeza, nós acreditamos que sim, foi Moisés. Ele pode não ter fechado o livro, mas que ele iniciou tudo, com certeza. Né? Então, tudo é pela fé. O universo foi criado. Nós sabemos que existem muitas pessoas que não acreditam. A maioria dos pensadores da época, né? E alguns cientistas modernos também e passados do passado, eles não acreditam em Deus. Mas nós cremos, isso é fé. Nós nunca vimos, nós nunca estivemos lá, né? Mas nós cremos que aquilo que está relatado tem a mão de Deus, e Deus preparou, sim, a humanidade para a vinda do Messias. Então, é fé. Nós temos que acreditar naquilo que a história conta. Isso não é uma lenda. O livro de Gênesis não é lenda, não é conto da carochinha. Né? Isso aconteceu. Né? Existem relatos, existem achados arqueológicos que comprovam que aquilo que a Bíblia relatou no livro de Gênesis foi verídico, aconteceu. Né? A pessoa pode acreditar, pode não acreditar, mas nós, com certeza, nós cremos que foi verídico, que Deus estava no meio da história. Fica à vontade aí para quem quer comentar, alguém quer falar, perguntar. Luiz, Pode falar. Quando se fala no livro de Gênesis, só o nome em si, Gênesis, o princípio,
já está se dizendo que é uma coisa verídica, é verdade, tudo que aconteceu em Gênesis. Gênesis demonstra assim a veracidade de Deus. Então, quando se refere a Gênesis, a palavra Gênesis está dizendo que é verdade, que isso foi realmente verdade. Você já ouviu isso? Com certeza, estou ouvindo do senhor e também nós cremos nisso, né? Nós acreditamos nisso. Com Né? tudo que a gente faz, né? A gente pega, a gente apanha de outras pessoas que realmente, quando se fala em Gênesis, você está falando de coisas verdadeiras, coisas que realmente aconteceram. Então, inclusive no próprio livro de Romanos, capítulo 1, você vai ver que o ser humano, né? Na verdade, nós já estamos entrando nas lições aí dos irmãos, né? As lições que vão tocar esses pontos. Mas em Romanos, capítulo 1, você vai ver Paulo, né? Técio escreveu ali, mas Paulo relatando para ele a respeito da criação de Deus, se Deus existe ou não, e ele diz que uma das formas de você saber da existência de Deus é olhar para a criação, aquilo que foi criado. Então, quando o homem vê aquilo que foi criado, ele deve perceber que existe um Deus por trás. Isso não nasceu por acaso. O ser humano não é por acaso, né? Nada é por acaso. Deus criou tudo, inclusive o ser humano, né? Mas muitos vão dizer que não, né? O homem vem do macaco. E hoje eu não vi nenhum macaco virando gente. É incrível isso, não dá para entender. Isso aí. Muito bom. Um ponto também a ser observado, né? Como a gente pode ver dentro da estrutura dessa enxuta que tu trouxe, Luiz, do capítulo 1 ao 11, e do 12 ao 50, que nos ajuda a ter uma compreensão do plano de Deus, né? Primeiro ele explica, como o senhor Aníbal até colocou a ideia da palavra Gênesis, né? O início de tudo, como é que tudo aconteceu, como é que surgiu, né? As situações, a Noé e tudo que ocorreu no início. Aí depois ele vai trabalhar aquilo como tu comentou, né? Na parte das divisões das narrativas, que é a história dos patriarcas a partir de Moisés, né? Quando ele faz aquela primeiro chamado, né? No capítulo 12. E aí vai estabelecendo o chamado período patriarcal. Eu, pessoalmente, ainda não tinha atentado, por exemplo, nessas divisões da genealogia, como tu bem trouxe. Por isso que é importante, né, a gente ter esses momentos de introdução, de aprendizado, porque tem coisas que a gente nunca estudou, mas aí, por exemplo, numa oportunidade dessa como Gênesis, a gente pode ser enriquecido pelo conhecimento, pela palavra, e poder ajudar outras pessoas a ter um entendimento também mais aprofundado, né? Então, esses momentos, valorizar esse momento. Não, eu tenho 200 anos de fé, não, mas quando? A gente precisa ter essas oportunidades para que a gente seja edificado todos os dias pelo ensino da palavra. Ficou muito claro. Agradeço muito, Luiz. Que bom, graças a Deus, né? O importante é isso, né? A gente sempre está aprendendo com o outro, né? A gente nunca vai... Você pode usar o mesmo texto bíblico, por exemplo, você pregando, você vai pregar de um jeito e eu posso ver de uma outra forma. Outra lição ali que tu não trouxe, mas eu aprendi contigo assim como tu aprendeu comigo. Isso é algo eclético, é algo lindo da Bíblia, né? Que a gente vai aprendendo. Isso é muito bom. Que bom, né? Mas perguntas, comentários, irmãos, fiquem à vontade, ainda tem tempinho ainda. Mais um comentário, hein? Olhando para o que o nosso irmão Luiz acaba de nos trazer, somando com o que a gente já tem de informação, a gente vê o plano de Deus desde antes da fundação do mundo, como o nosso próprio Luiz falou aí. Foi prometido, foi planejado antes da fundação do mundo. Foi prometido para Abraão, no capítulo 12 de Gênesis. Foi profetizado com 17 profetas que vêm falando da vinda do Senhor. Jesus passou 3 anos ensinando, preparando realmente a vida evangélica, né? E no final dos 3 anos, ele nos deixa de presente, né, o evangelho, claro, para que nós possamos abraçar e assim levar para aqueles que ainda não conhecem, para o mundo todo. Então, a gente tem assim esse conhecimento de colocar a religiosidade cristã
dessa maneira. Isso, muito bom. Eu vou ver se na outra aula eu vou apanhar algumas curiosidades também de Gênesis, algumas coisas que eu achei interessante, pesquisando, né? Eu vou fazer um apanhado e vou trazer aí umas coisas interessantes também. E fala sobre o livro de Gênesis, né? Para a gente concluir a aula que vem, tá? Tranquilo. Muito bom. As Mais mulheres alguém? aí querem Alguma falar algo? pergunta? Comentário? Manuel, dona Vanite, Vaneide, dona Maria, Mariana, Júnior. Quer falar. Não, é porque dá prestando atenção no que o Luiz estava falando, né? Sobre a epístola de Romanos. Às vezes nós lemos e passamos por cima de certas passagens e não observamos, entendeu? Quando ele falou que porque a epístola de Romanos foi inspirada, né, por o apóstolo Paulo. Então, quem escreveu foi o Tércio, né? Geralmente nós lemos, mas nós temos. Esse é um ponto bom que ele colocou aí. Nós temos que prestar atenção naquilo que está escrito dentro da Bíblia, para poder a gente não se confundir. Isso aí é muito importante para a gente entender, compreender. Porque a gente lê, tem passagens que a gente lê e passamos por cima e não observamos certos detalhes. E agora o Luiz falou uma coisa que dá para a gente compreender, entender de que o apóstolo Paulo, ele era um homem sábio, ele era um homem inspirado, ele falava enquanto os outros escreviam para ele, mas a inspiração era dele. Então, nós devemos compreender essa parte aí. Eu comecei a botar na minha cabeça que a gente tem, quando conversar com as pessoas, a gente tem que saber a conversar a respeito dessa situação, muitas vezes explicar, né? Quando lê a Bíblia, porque a Bíblia ela é muito importante para a gente entender, porque a gente lê, mas tem coisas que nós precisamos compreender mais ainda. Mas foi muito bom, Luiz, essa tua posição aí. Graças a Deus, que bom. Mais alguém gostaria de compartilhar um entendimento, fazer um comentário sobre aquilo que já foi abordado antes de a gente finalizar? Ainda tem um tempo ainda. Oi, gostaria. Alô, som. Alô, som. Alô, Natan. Um abraço. Mais duas colocações. Eu não sei se foi lido Lucas, capítulo 24, capítulo 44. Foi lido. Foi lido. Foi, né? Foi lido. Foi. Jesus falando, citando Moisés, hein, na lei. Isso, porque a lei se compreende Gênesis a Deuteronômio, né? E o próprio ele usa isso, deixando claro que é Moisés. Isso. Não deixa dúvida que foi inspirado por Deus, mas que o autor foi ele, ainda que não esteja o nome. E se nós atentarmos tanto em Êxodo, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, não funciona diretamente. Assim, da mesma forma como Gênesis. Você vai procurar lá, não vai lá, Moisés, mas outras referências bíblicas enfatizam que, de fato, foi ele que voltou. Outro ponto é que, como colocou alguns comentários aí, que a gente realmente aprende muito, independente do tempo que nós temos de fé, independente de vezes nós venhamos a estudar determinados livros, toda vez que vamos ler, toda vez que vamos estudar, com quem quer que seja, sempre aprendemos mais alguma coisa. Sempre aprendemos todo e qualquer. Isso até é bom tocar, porque muitos aqui são professores ou pregadores, então hoje nós temos a oportunidade de aprendermos muito mais por esse veículo, né, com outros irmãos, ainda que tenhamos estudado como professor de determinados livros, mas com outros nós aprendemos mais ainda alguma coisa.
mais ainda alguma coisa. Sempre um bom incentivo de nós buscarmos aprender, ouvir sempre um pouco mais, independente de quem traga o assunto, sabe? Porque só tem em aprender mais e mais, justamente porque são pontos e visões que nós deixamos passar desapercebidos. Isso vai acrescentar mais ainda o conhecimento que nós podemos ter com a palavra do Senhor. Amém. Amém. Isso aí. A gente sempre está aprendendo, né? Um com o outro. Isso aqui é importante, né? Última chamada, mais alguém? Antes de a gente fazer a oração final. Então, vamos lá. Vou agradecer a presença de todos os irmãos, agradecer ao Luiz pela disponibilidade, né? A gente tem a segunda parte, então, se tem um irmão que você, irmão, vamos lá participar do EBD, o irmão não está aqui hoje, reforce o convite no decorrer da semana, né? Hoje, graças a Deus, a gente está com um bom número, tem 3 irmãos aqui contando pelas telas, né? Manuel, Amara, a Lica. Bem-vindo, Manel, Amara. A irmã Maria, o Natanael, o Aníbal, a Rebeca está aqui com a gente, Mariana, né? A tia Ivaneide, Dona Ivani, o irmão Aníbal junto com a Dona Jovina. E muito obrigado a todos. E vamos incentivar os irmãos, porque o livro de Gênesis, ele ajuda muito a gente a entender, como o Luiz bem colocou, né? O Pentateuco, porque ele é a base de origem do Pentateuco, ou seja, dos 5 primeiros livros, e vai nos dar o entendimento a respeito de tudo. E tem muita coisa que é ensinada hoje, que é ensinada contrária à palavra, justamente pela falta de entendimento do Gênesis. Então, que a gente possa se voltar para esse entendimento, a origem do pecado, porquê da lei, né? Por que Deus escolheu Abraão, né? O projeto que Deus tinha. Então, tudo isso, como a gente vai observar nas aulas, no decorrer a partir daqui, vai nos ajudar a entender até, inclusive, o próprio Novo Testamento. Então, que a gente possa aproveitar, trazer caderno, papel, anotar, põe aí na perna, tiver a mesinha, anote, risque, né, para o nosso aprendizado e para a nossa edificação. Quero agradecer a todos. Vamos orar e agradecer ao Senhor pela oportunidade que Ele nos deu nesse domingo? Oremos. Santo Deus e Pai que está nos céus, muito obrigado, Senhor Deus, pelo teu servo Luiz, pela dedicação, pelo amor, Senhor, que ele tem, a tua palavra. Muito obrigado pelo amor que ele tem por nós, nos trouxe essa palavra de edificação, que ele estudou e se preparou. E também, Pai, juntos possamos estar nós aqui, junto com outros irmãos, para ainda mais aprendermos e sermos edificados pelo teu ensino. Muito obrigado, que cada dia mais possamos valorizar a comunhão, momentos como esse de edificação e fortalecimento, e que todo aprendizado que a gente receba nos ajude, Pai, a amar mais aos nossos irmãos para poder edificá-los baseados na tua palavra, que possamos amar aqueles que ainda não conhecem o teu evangelho e que possamos ensiná-los, Pai, de acordo com a tua vontade. Louvado seja o teu nome. Nos dá uma boa noite de descanso. Guarda cada família que aqui está representada e que, se assim nos permitir, Senhor, possamos estar no próximo domingo à noite juntos para mais uma vez estudarmos esse livro tão maravilhoso que é o livro de Gênesis. Em nome de Jesus te rogamos e agradecemos. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Muito agradecido, irmãos. Pode ficar Obrigada, à vontade aí, pode ligar o microfone agora. Esquecendo, domingo, a pregação, a última parte do quem é que vai entrar no reino dos céus, hein? Domingo que vem. Amém. Cuidado para não perder a salvação. É a última parte. Quem vai estar no Obrigado, Luiz. Bom Obrigado. estudo. Que Deus te abençoe. Tá bom. Obrigada.